Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições. Hoje eu quero conversar com vocês, acerca dessa questão de substituir, as vacinas por medicamentos homeopáticos, de ao invés de aplicar a vacina ali para meningite, aplicar um homeopático que possa prevenir a meningite, esse tipo de coisa, tá? Essa pergunta chega muito para a gente aqui nas pré-consultas, nas consultas, Muitas mães às vezes vêm, eu não quero vacinar meu filho, eu queria ver medicações homeopáticas para substituir a vacinação e por aí vai. Então eu vou falar aqui o que é a minha opinião, tá? O que eu penso a respeito disso, e baseado, claro, na homeopatia, o que eu é, acho que é o melhor a se fazer e o que eu recomendo para os meus pacientes, recomendo para quem venha perguntar sobre essa questão, tá? Então vamos lá, se você não quer dar nenhuma vacina, ou tem uma ou outra vacina que eu não quero dar e tudo mais, mas você quer substituir isso, falar assim, não, eu quero que a imunidade do meu filho esteja forte, esteja resistente, consiga não resistir a uma infecção desse germe, desse micro-organismo que eu não tomei a vacina, que eu não dei a vacina dele. Então eu não consigo pegar uma medicação homeopática e aplicar para que essa medicação homeopática previna aquela doença ou essa doença específica, por aí vai. Então, pessoal, essa questão de prevenção homeopática, bem entre aspas, tá? Esse é um ponto um pouco ainda muito discutido dentro propriamente da homeopatia, tá? O que nós percebemos, principalmente, o que se percebe, é que parece que há alguma coisa de prevenção específica, tá? Então, por exemplo, o que é isso que eu estou falando? Tem uma doença específica e eu vou dar uma medicação especificamente focada no quadro sintomatológico daquela doença, e aí então eu consigo ter como se fosse uma profilaxia, uma prevenção daquela doença. Então isso a gente percebe que sim, talvez a gente tenha resultados, existe de fato, porque na época da pandemia a gente pôde perceber isso daí, com outras doenças que são doenças epidêmicas, endêmicas, também a gente consegue perceber isso, que nem no caso da dengue, no caso que eu já estudei bastante também, doença de Chagas, e várias outras doenças que são endêmicas, malária mesmo, por aí vai. Então, a gente percebe mais comumente que essa prevenção, o termo não é correto, tá? Não é uma prevenção, mas é um auxílio para o organismo lidar melhor, de uma forma mais efetiva com o problema. Então, se a pessoa se adoecer, ela vai conseguir ter uma resposta melhor àquele problema com a medicação homeopática anterior, ter sido tomada anteriormente ao problema, tá? Então, a gente percebe que isso realmente existe em algumas doenças, isso realmente ajuda, tá? Ainda, como eu falei, é uma coisa discutível, mas principalmente nesses casos onde existe uma endemia, onde existe uma pandemia, uma coisa, por exemplo, eu vou viajar para um lugar onde tem uma, uma, um constante problema com dengue, um constante problema com malária, por aí vai. Eu vou fazer uma trilha no meio de um mato lá, ficar dias lá acampando e eu sei que lá naquele lugar tem muito problema com malária, é um problema recorrente, endêmico. Nesses casos, que nem foi na época da pandemia do Covid, a gente percebe que sim, parece que realmente a medicação auxilia bastante quando a pessoa pega e ela consegue lidar melhor com a infecção, tá? É isso que a gente percebe. Então a gente não percebe uma prevenção específica, de não pegar a doença ou não desenvolver sintoma nenhum. Muitas vezes não é isso, tá? Às vezes a gente percebe isso também, então muitas vezes a pessoa nem sente os sintomas com a medicação homeopática, mas a gente não pode dizer que é uma prevenção do mesmo modo como seria com uma vacina, porque a gente está falando de coisas diferentes,
tá bom? A gente está falando de coisas muito diferentes, tá? Que vai ter uma resposta no organismo extremamente diferente. Você tem que lembrar que a vacina, tudo bem, ela é feita com um certo princípio homeopático de eu aplicar aquilo que causa a doença, né? Mas não é totalmente homeopático, principalmente pela questão do medicamento, do que eu estou usando para aplicar esse princípio. Então, a vacina ela é algo ponderável, então eu tenho ali uma matéria de fato infectante que eu vou colocar no organismo e eu vou ter uma reação com o sistema imunológico. Então, isso é específico da vacinação. Com remédio homeopático eu não tenho isso, eu não tenho nada material, é, não material, mas eu não tenho ali a proteína do patógeno específica ali que vai se ligar com o sistema imunológico, não é a mesma coisa, tá? Então a gente não pode pensar que uma coisa substitui a outra de modo perfeito, assim, porque não é isso, tá? Uma coisa busca uma reação de um jeito diferente, tá bom? Então, essa é a primeira coisa a deixar claro. Então, Léo, mas então se funciona, né, para esses casos endêmicos, pandêmicos, epidêmicos, por que não pode funcionar? Por que não pode servir? É, quer dizer, né? Também não poderia servir para os casos onde eu não aplico vacina, mas eu quero substituir todas as vacinas por remédios homeopáticos. Porque aí a gente tem um problema um pouco, não sei se a palavra seria logístico, mas imagina só, a gente tem vacinas para um monte de doenças, né? Várias doenças. Imagina você separar, né? Tentar separar medicações homeopáticas específicas para cada uma dessas doenças. Esse trabalho por si só seria muito complicado. Por quê? Porque a gente tem que, como que eu separo um remédio homeopático específico para uma doença epidêmica? Eu tenho que fazer todo um recolhimento da sintomatologia dessa doença na maioria dos indivíduos e separar, falar, esse remédio homeopático ele é o que mais se assemelha no quadro sintomatológico comum dessa doença, certo? Certo. Então isso é o que a gente chama de gênio epidêmico na homeopatia, tá? Então, o que acontece? Já é um trabalho complexo a gente fazer isso para cada doença que a vacinação estaria ali indicada, né? Agora, como que eu vou aplicar essa medicação homeopática? Eu vou aplicar por um tempo específico? Tá? Eu vou aplicar essa medicação uma vez ao mês? Ou eu vou fazer uma dose única para sempre e vai funcionar? Entendeu? Então, esses dados, eles são muito complicados porque isso a gente não tem dados específicos que nos ajudam a tomar essa decisão. Ah, mas quanto que eu tenho que tomar? Por quanto tempo eu tenho que tomar? Porque se eu tomar aqui durante o primeiro ano da criança e não tomar depois, resolveu? Não resolveu? Se eu tomar uma dose única de uma potência alta, vai resolver para o resto, né? Vocês, né? Vocês estão me entendendo? Então, essas questões de aplicabilidade dessas medicações, elas são mais complicadas, né? E nós não temos muito uma certeza do que isso vai gerar. Ah, mas se eu fizer o exame dos anticorpos, não vai dar certo. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, não é a mesma coisa. Eu não estou usando ali o antígeno para dentro do remédio homeopático, né? Para tomar via oral. Primeiro que isso daí não daria certo, né? Por isso que a vacina ela é aplicada, né, intramuscular, ela é injetável, né? Claro, tem umas que toma-se por via oral, né? Mas, em geral, não é a mesma coisa. Então, não adianta eu fazer um exame para evidenciar se existe ali anticorpos de memória para tal ou qual vacina, porque as medicações homeopáticas não vão gerar essa resposta, que é a resposta que a vacinação gera, entendeu? Então, essa é a grande diferença. Então, a gente tem que lembrar disso. Então, como que eu vou avaliar para saber se isso deu certo, se isso funcionou, né? Então, é, é mais ou menos esses problemas que a gente tem, entendeu? E aí entra um outro ponto, que é um ponto que eu defendo bastante,
de você aplicar uma série de medicações, então lá, sei lá, 10 remédios, 15 remédios, por um tempo que a gente não sabe, ou dar doses únicas dessas medicações, sem realmente ter um esclarecimento se funcionou, se não funcionou, se vai funcionar ou se não vai funcionar, e aplicar esse monte de medicação para uma criança. Então, a gente tem que lembrar que remédio homeopático é remédio. Então, é uma, uma informação medicamentosa que você está colocando no seu organismo, no organismo da criança, que também é um organismo recente. Então, aqui a gente entra meio que mais ou menos no mesmo problema da vacinação como a gente tem hoje em dia. Então, a gente vai inserir ali na criança um monte de medicações, um monte de coisa diferente, e isso de fato pode gerar problemas, isso de fato pode gerar complicações, ainda mais se essas medicações homeopáticas forem dadas de modo contínuo, né, por um certo período de tempo. Então, isso de fato, sim, pode gerar problemas nessa criança, pode gerar uma degradação da saúde dessa criança, sim, tá? Porque o remédio homeopático também, ele não deve, de maneira nenhuma, ser utilizado de modo inconsequente na quantidade que a gente quer, do jeito que a gente quer, tá bom? Então, esses são pontos, pessoal, que a gente tem que abordar. Então, Léo, mas então não vale a pena, né? Não vale a pena eu aplicar, na minha opinião, tá, pessoal? Na minha opinião, eu não vejo muita necessidade ou, né, por que aplicar as medicações homeopáticas nesse formato, tá bom? De você querer substituir as vacinas, né, querer passar, fazer dessa forma como a gente está conversando, aplicar várias medicações por muito tempo e tudo mais e tal, tal, tal. Talvez a questão de aplicar as medicações, de aplicar algumas medicações para doenças específicas mais sérias, por exemplo, a meningite, né, e outras, talvez seja algo interessante quando a gente aplica em dose única, porque aí eu tenho uma coisa ali um pouco melhor, não vou ficar aplicando por muito tempo essas medicações. Do mesmo modo, tá, eu vou ser sincero, eu não acho interessante mesmo assim esse tipo de essa conduta, pelo menos por enquanto, até onde eu cheguei aqui nos meus estudos e na minha prática diária. Então eu não acho interessante. O que que eu acho interessante? O acompanhamento homeopático, né? E, como eu já falei várias vezes para vocês, o tratamento individualizado. Por quê? Porque o acompanhamento homeopático com um bom profissional homeopata vai permitir que as doenças que vierem a aparecer, seja elas graves ou não, podem ser tratadas da maneira mais correta por esse homeopata e pela homeopatia, pelos medicamentos homeopáticos específicos para problema daquele paciente. Então é melhor eu esperar o problema acontecer? É que, na verdade, muitas dessas doenças, elas não têm resolução ou elas têm uma difícil resolução pelos tratamentos convencionais. Por exemplo, a meningite e outros casos, né, por aí. Então, pelos tratamentos convencionais, essas doenças são muito sérias. Mas quando você tem um homeopata treinado, de fato, com experiência, que saiba aplicar de modo correto a homeopatia, essas doenças não são tão graves assim. Elas são graves, mas o tratamento homeopático dá conta e dá conta muito mais eficazmente do que os tratamentos convencionais, entendeu? Já contei para vocês aqui, né, o caso do meu pai que teve meningite, né, e foi tratado com homeopatia, sendo que estava sendo tratado com alopatia sem resultado nenhum, né? Estava só piorando a cada dia mais. E quando veio a dose do medicamento homeopático, ele teve uma evolução absurda, né, a partir da dose do medicamento homeopático. Então, é isso que a gente tem que ter na cabeça, né? Então, é interessante o quê? Não, eu não quero dar nenhuma vacina, não quero fazer nada disso, mas eu quero proteger. Ter o contato, né, muito próximo de um bom homeopata.
esse é um ponto essencial, eu diria, para quem quer seguir esse caminho, tá? E, possivelmente, fazer um tratamento homeopático individualizado, ou seja, tratar o paciente, né? Tratar o paciente. Então, além do homeopata fazer, eventualmente, quando aparecer uma doença, fazer o tratamento agudo, específico para aquele paciente com a doença ali, para aquela criança, né, com alguma doença, né, que corresponde a alguma vacina, além desse tratamento agudo, o que poderia buscar fazer também? O tratamento individualizado, ou seja, dar uma medicação homeopática mais adequada para toda a constituição genética daquele paciente, daquela criança. Então, isso seria o ideal também. Por quê? Porque o tratamento homeopático individualizado, ele não melhora a imunidade, ele melhora a saúde do paciente e ele conserta as predisposições e as sensibilidades desse paciente. Então, não é, pessoal, um problema de imunidade, tá? A gente tem que acertar esses termos. Não é uma questão da imunidade. Muitas doenças, elas são por conta da predisposição e da sensibilidade que o paciente tem. Então, é claro, aí entra hoje em dia a questão de alimentação, né? E aí sim a gente vai lembrar da imunidade. Mas, principalmente, uma questão que pega mesmo o problema é a questão da predisposição individual e da sensibilidade individual daquele paciente. E é exatamente isso que o tratamento homeopático consegue tratar, entendeu? Consegue realinhar, equilibrar. Isso unido a um acompanhamento homeopático, isso unido a uma alimentação adequada, né? Fugir dessa alimentação doentia que a gente tem hoje em dia, não só a criança, mas a família inteira, isso, pessoal, para mim já é o bastante, tá bom? Se você não quer dar vacina nenhuma, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado aí pelo você chegou até aqui, né? Compartilhe o vídeo aí com seus colegas, deixa algum comentário, tá bom? E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau.